Oi, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Vou pedir para vocês abrirem o livro de espanhol de vocês na página 13, pessoal, certo? Abram o livro de espanhol de vocês na página 13. Nós vamos hoje estudar algumas conjunções, algumas conjunções, certo? Então, antes de mais nada, nós precisamos lembrar que uma conjunção, ela é uma adição, certo? Ela tem o significado de adição. Então, quando eu uso uma conjunção, eu uso para agregar, para adicionar algo. Por exemplo, se eu digo, hoje eu comi pão e frutas. Essa conjunção que aparece aí, essa letrinha E, entre a palavra pão e a palavra frutas, ela é uma adição. Hoje eu comi pão e frutas, certo? Então, eu estou agregando, eu estou adicionando uma outra palavra, que é a palavra frutas, certo? Então, no espanhol, nós temos 4 conjunções. Nós temos a letra Y, a E, a O e a U. Quando é que eu vou usar cada uma dessas conjunções, professor? Isso é bem simples. A letra Y. A letra Y, ela é a mesma coisa do nosso E no espanhol, certo? Então, por exemplo, vocês têm esse exemplo aí no livro de vocês, mas eu vou dar um exemplo menorzinho, certo? Eu vou usar um exemplo menorzinho. Oi, comi. É o mesmo exemplo que eu dei em português. Oi, comi pão. Hoje eu comi pão e frutas. Frutas. Hoje eu comi pão e frutas, certo? Então, essa letra Y aqui, ela é uma conjunção. Ela é a conjunção Y que nós temos aqui em cima, certo? Ela é a nossa conjunçãozinha Y. Nós também temos a conjunção E. Quando é que eu vou usar a conjunção E? A conjunção E também é a mesma coisa do português, é o nosso E, o nosso I, certo? Só que ela vai ter uma diferença. Quando é que eu vou usar essa conjunção, professor? Oi, comi pão e vamos pensar aqui em algum alimento com a letra I. Higos, certo? Hoje comi pão e figos, certo? Os figos, pessoal, eles são as frutinhas que geralmente a gente não encontra por aqui. São as frutinhas bem carnudinhas, bem deliciosas. Vejam que a palavra higos, em espanhol, ela começa com HI, certo? Ela tem som de I, porque o H do espanhol ele é mudo, certo? Então, hoy comi pan e higos. E higos. Por que que eu usei a letra E, professor, e não a letra I, a letra Y? Por que que eu usei essa letrinha aqui, a letrinha E, a conjunção E? Porque a palavra que vem logo depois da letrinha E começa com HI ou, se pudesse, começaria com I, certo? Vou dar outro exemplo aqui, para vocês verem. Comprei frutas e ingeri medicinas. Comprei frutas e ingeri, tomei medicamentos, remédios, certo? Por que que aparece essa letra E aqui? Porque a palavra que vem depois da letra E,
ela começa com I, certo? Então, sempre que eu tiver uma conjunção e depois dela vier uma palavra que começa com HI ou com I, eu vou usar a conjunção e não a conjunção Y, certo? Então, todas as demais eu vou usar I, o Y. E quando a palavra que vier depois, ó, uma que a gente tem, por exemplo, Igos, que começa com HI, ou ingerir, que começa com I, eu vou usar a conjunção E. Nós também vamos ter, pessoal, as conjunções O. A conjunção O em português, ele é o nosso OU, certo? Por exemplo, no sé si como pescado o pollo. Não sei se como peixe ou frango. Então, olha, aqui eu usei o, que significa ou, certo? É uma conjunção. E nós temos também a conjunção u. Quando é que eu vou usar a conjunção u, professor? Conjunção u, pessoal, também é a mesma coisa do nosso ou, certo? Só que assim como a conjunção ela vai ser usada em um momento específico. Por exemplo, mesmo exemplo da frase anterior. Não sei se como pescado ou outra coisa, certo? Não sei se como pescado ou outra coisa. Por que que eu usei u e não o, pessoal? Por causa disso aqui, ó. Logo depois da conjunção u, vem uma palavra que começa com a letra o. Então, eu não posso dizer, não sei se como pescado ou outra coisa. Fica estranho, ou outra coisa. Certo? Então, nós usamos u ao invés de o. Não sei se como pescado ou pollo. Não sei se como pescado ou outra coisa. Certo? Sobre o Y e o E em espanhol, a gente também tem algo muito parecido no português. Por exemplo, estudei matemática e história. Seria a forma correta. Não, estudei matemática e história. Não. Estudei matemática e história. Certo? Então, pessoal, vejam bem. Quando eu tenho uma palavra que começa com HI ou I, eu não vou usar Y, eu vou usar E como conjunção. Quando eu tenho uma palavra que começa com O, certo? Eu tenho uma palavra que começa com O ou HO, certo? Eu vou usar U como conjunção, certo? Então, essas são as conjunções. A letra Y significa a conjunção E. A letra E também é a conjunção E, só que eu vou usar ela quando a palavra que vier depois começar com HI ou com I. A letra O, a conjunção O, significa o nosso OU em português. E a conjunção U significa o nosso OU em português, mas eu só vou usar ela quando a palavra que vier depois começar com a letra O, certo? Então, isso são as conjunções em português. Perdão, em espanhol, que nós também temos em português de uma forma diferente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Las flores e insectos. Certo? Qual foi a conjunção que eu usei aqui nessa frase? Usei a conjunção é. Usei a conjunção é. Eu também posso usar padre e hijo. Qual foi a conjunção que eu usei aqui? Usei a conjunção é, certo? Usei a conjunção é. Por quê? Porque tanto a palavra insectos quanto a palavra hijo começam com I ou com HI. Outro exemplo que eu poderia dar seria la ciencia e la cultura.
Qual foi a conjunção que eu usei aqui? Usei a conjunção Y, certo? Usei a conjunção Y. Por que a conjunção Y? Porque ela não, a palavra que vem logo depois não começa nem com I ou com HI. Outro exemplo que eu posso dar aqui, azul ou verde. Ou também poderia dizer verano, perdão. Ou também poderia dizer verano ou outono. Aqui aparecem duas conjunções. A primeira delas é a conjunção O, azul ou verde, azul ou verde. E a segunda é a conjunção U, verano ou outono, verão ou outono. Por que é que aparece aqui a U e não a O? Porque a palavra que vem logo depois dela começa com a letra O. Por exemplo, se eu tivesse um exercício assim. Um louro tracinho, outra mascota. Qual é a conjunção que eu deveria usar aqui? Um louro, outra mascota. Eu usaria a conjunção U. Por que a conjunção U? Porque a palavra outra mascota, ela começa com a letra O, certo? Ela começa com a letra O. Então, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. As conjunções Y, E, O ou U. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai ser em tempo real. E eu preciso da participação de todos. E peço a vocês que avisem também para os colegas de vocês. E quem não estiver participando das nossas aulas em tempo real, vai ficar com falta. E ficando com falta, não vai ter nota qualitativa, certo? Do jeito que a direção combinou já com vocês. Então, espero que fiquem todos bem. Nos vemos na nossa próxima aula, já para fazermos alguns exercícios, certo? Então, é importante que todo mundo participe da nossa próxima aula. Tchau, pessoal, e até a nossa próxima aula na semana que vem, se Deus quiser.